2h48, e é sobre essa questão jurídica que nós vamos falar agora com o advogado Alberto Rolo, que está já na linha com a gente. Doutor Alberto, boa tarde. E para os amigos ouvintes da Jovem Pan. Doutor Alberto, continua aquela dúvida jurídica de qual o procedimento a ser adotado pelo PT que poderá ser aceito do ponto de vista legal, porque eles insistem na candidatura do ex-presidente Lula, que está preso, condenado em segunda instância. Aí tem toda a dúvida em relação à participação de Haddad também nas campanhas. Eu queria saber qual a leitura que o senhor faz dessa situação agora? Então, Denise, eu não acho que tem tanta dúvida assim, não. A gente tem falado várias vezes aqui na Jovem Pan que a situação jurídica do candidato Lula é bastante complicada. Ele está inelegível, diz a lei da ficha limpa. E não é uma opinião de qualquer um. Eu vou repetir as palavras do ministro Luiz Fux. É uma inelegibilidade chapada. É o ministro do STF que falou isso. Bem verdade que hoje ele não é mais, ou deixa de ser ministro do TSE, vai ter posse da ministra Rosa Weber, mas é inelegibilidade chapada, portanto ele não pode ser candidato. Agora, o que vai acontecer? E eu estou atento às notícias, vai ter lá uma manifestação em Brasília, ele vai pedir o registro. Pedir o registro qualquer um pode, Denise, o ouvinte pode, eu posso, você pode. Agora, quem vai julgar é o TSE e pelas atuais condições jurídicas, o Lula está inelegível, como diz Luiz Fux, é uma inelegibilidade chapada. Agora fica a dúvida também em relação aos debates. Na próxima sexta-feira teremos mais uma. No debate anterior, o ex-presidente Lula chegou a mandar uma carta reclamando do fato de ele não ter sido convidado para esse debate, sendo que a Justiça já não havia permitido a participação dele. Como fica agora depois da apresentação do registro da candidatura? Olha, Denise, eu não acredito que ele não foi convidado, não, porque a lei exige, determina o convite obrigatório para todo mundo que tem, todos os partidos, que tem mais do que 5 representantes no Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida que a emissora que fez debate a semana passada convidou, sim. Agora, se ele não pôde comparecer, não é um problema da emissora, né? É um problema particular dele que não pode se deslocar. Então, a regra continua a mesma. Qualquer emissora tem que convidar para debate aquele partido ou candidato do partido que tem, no mínimo, 5 representantes no Congresso Nacional. Vale deputado, vale senador. E os outros são convidados se a emissora quiser, né? O convite é facultativo. Os que têm 5 são obrigatórios. Então, eu tenho certeza que a emissora convidou. Então, precisa ver esse negócio de dizer que não foi convidado, que me parece uma mentira. Mas vamos lá. E não mudam as regras daqui para frente. A única coisa que a lei fala, a resolução do TSE, é que a partir do julgamento, da apresentação do pedido de registro, aí tem que convidar todos, aí tem que convidar todo mundo. Então, vale a mesma coisa. Quer dizer, quem não puder comparecer por razões contra a vontade, né, que está cumprindo pena, por exemplo, não pode reclamar. Agora, a emissora tem de deixar o púlpito vazio no lugar dele? Também é uma pergunta importante. Não há resolução, a lei não fala nada. Insisto, é obrigatório colocar o nome de todo mundo no caso de pesquisa depois que pediu o registro. No caso do debate, a regra é a mesma, só se eu não fui claro, né? 5 parlamentares e os outros são convite facultativo. E o púlpito vazio é um problema jornalístico, é um problema da emissora. Inclusive, a lei diz que as regras dos debates podem ser feitas pela participação ou decididas por 2/3, né, dos candidatos, dos representantes dos candidatos. Se 2/3 decidirem que tem que deixar o púlpito vazio, aí a emissora deixa. Se ninguém falou nada, a emissora decide. E outra coisa, se discute também a possibilidade de Haddad participar. Existe alguma brecha legal para isso? Também não tem, Denise. A legislação é bastante clara. Eu entendo o raciocínio que diz que o vice serve para substituir o presidente. O presidente vai viajar, o presidente está doente, o vice substitui. Eu entendo que na urna eletrônica aparece o número e o eleitor confirma, está votando nos 2. Eu entendo esse raciocínio jurídico, mas a gente tem que lembrar para o ouvinte que os registros são separados. A situação jurídica do Lula é uma, a situação jurídica do Haddad é outra. Então, também as emissoras não são obrigadas a convidarem o vice ou os vices. Só para lembrar, nós já tivemos aqui no Brasil debate entre vices. Então, se houver um debate entre vices, o Haddad tem que ser
convidado. Se não, é debate de presidente. Se o presidente não pode comparecer, não quer comparecer, fica sem a participação naquele debate. Agora, doutor Rolo, rapidamente, qual é o cronograma agora? Registrar a candidatura de Lula, quando que vai ficar definida mesmo a inelegibilidade dele? Quando que se pode discutir isso e deixar uma situação clara para as eleições, para o eleitor saber com que ele vai lidar de fato? Então vamos lá, Denise, amanhã, dia 15, último dia para apresentação, me parece que quase todos já apresentaram, acho que 10 já apresentaram até agora a hora do almoço, então amanhã, último dia, a estratégia política do PT, do Lula, deixar para a última hora. A Secretaria do TSE vai olhar se os documentos estão em ordem, se os documentos que a lei exige foram anexados, e aí vai publicar um edital. É como se fosse um edital de casamento, proclama de casamento. A partir do edital, não é a partir do dia 15, são 5 dias para impugnação. Quem pode impugnar? Qualquer candidato adversário, qualquer partido, coligação e o Ministério Público. Um não exclui o outro. Esgotado o prazo da impugnação, feitas as impugnações, são 7 dias para a defesa. Então, 5 mais 7 dá 12 dias. A partir desses 12 dias, o processo vai para um relator, um dos 6 ministros, né? A presidente Rosa Weber, então, não recebe processo, e aí o relator leva o processo para julgamento. Então, fazendo isso, colocando na ponta do lápis, vai dar mais ou menos, o processo estaria maduro, final desse mês de agosto, dia 31, dia 1º de setembro, daria para julgar, e aí a gente tem essa resposta. E coincidentemente com o início da campanha por rádio e televisão. Exatamente. Não, mas o mesmo período, né? Começa dia 31 de agosto. Me parece que a ideia pelo menos de alguns ministros do TSE, que já se manifestaram, é que isso também fique resolvido próximo do dia, né, do início da propaganda eleitoral, pelo seguinte, Denise, e aí vamos lá, vou falar isso na Jovem Pan para o ouvinte guardar essa informação. Apesar da lei permitir que enquanto estiver sob júdice o candidato pode fazer propaganda, eu ouvi lá semana passada, eu estive no TSE, um argumento que no mundo jurídico é importante, que é o tal abuso do direito. Esse abuso do direito vem ao encontro daquilo que o mesmo ministro Fux falou, que é forçar a situação para ficar sob júdice. Quer dizer, o candidato força a situação sob júdice para poder aparecer no rádio e na televisão. Tá certo, nós ouvimos o doutor Alberto Rolo. Mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Um abraço grande e afetuoso para os amigos da Jovem Pan.